Enquanto o Congresso se mobiliza para criar CPIs contra institutos de pesquisa, a Polícia Federal deve abrir inquérito para investigar falhas nas sondagens eleitorais do primeiro turno. Yasmin Costa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, pediu a abertura de um inquérito para apurar a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Pelas redes sociais, Torres disse que esse pedido atende à representação recebida no Ministério da Justiça, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por responsáveis pelos levantamentos. As pesquisas eleitorais foram alvos de críticas pelas divergências entre os números apresentados na véspera da eleição e o resultado das urnas. O Congresso também está se articulando para investigar os institutos de pesquisa. O senador Marcos Duval protocolou um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os sistemas de realização dessas pesquisas eleitorais. Para que a CPI seja instalada, 27 senadores precisam assinar o pedido de abertura do colegiado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o pedido de abertura da CPI das pesquisas ainda será analisado. Eu não avaliei o mérito ainda, o requerimento ainda não foi formalizado com as assinaturas suficientes. Uma vez feito, nós vamos fazer, obviamente, uma avaliação. Nesta terça-feira, em pronunciamento no plenário do Senado, o senador Eduardo Girão defendeu a aprovação de um projeto de lei que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais nos 30 dias que antecedem as eleições. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a designação de um relator. Autor do projeto, Girão afirma que é preciso regulamentar a questão para evitar que pesquisas influenciem na decisão do eleitor. São muitos os casos de pesquisas com erros grosseiros e tendenciosos com o poder de manipular o resultado. Assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa. A ONG Ranking dos Políticos, que avalia senadores e deputados federais em exercício e os classifica de acordo com critérios como combate a privilégios, o desperdício e a corrupção no poder público, encaminhou ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, um pedido para que o tribunal faça uma auditoria sobre os métodos de apuração das pesquisas eleitorais dos principais institutos brasileiros. O diretor da organização, Glaucio Dias, disse que o objetivo é saber o motivo dos levantamentos terem ultrapassado a margem de erro antes e depois do resultado das urnas. A gente busca o Tribunal Superior Eleitoral na medida ou com o objetivo de sugerir que haja aí algum tipo de auditoria, algum tipo de levantamento e que os institutos de pesquisas venham se explicar e aprimorar os seus métodos para que erros como esse não voltem a ocorrer. Na Câmara também existem movimentos para criar uma CPI para investigar a atuação dos institutos. Ô Salles, um dos assuntos mais debatidos esse ano, então, as pesquisas eleitorais viraram um caso de polícia. O que é preciso descobrir? Olha, não há dúvida que as pesquisas perderam completamente, os institutos, de pesquisa perderam completamente a credibilidade, se é que eles o tinham. Isso, obviamente, é um raciocínio que serve para as pessoas mais esclarecidas, que têm acompanhado há anos erros reiterados de institutos de pesquisa que, de maneira continuada, erram conforme algum interesse político que esteja subjacente a esse erro. O que nós precisamos fazer? Primeiro, ter obrigatoriamente todas as contas dos institutos de pesquisa que se prestam a fazer esse trabalho no campo eleitoral, porque ele pode fazer no setor privado para outros objetivos e aí sim ele não estaria sujeito. Mas se ele tiver sujeito a fazer pesquisas eleitorais, ele tem que ser as suas contas abertas completamente. Ou seja, ele tem que se comprometer a mostrar quem contratou a pesquisa, quem pagou. E mais do que isso, os seus sócios, os membros, os que fazem parte do controle acionário dos institutos de pesquisa, também têm que abrir suas contas, porque obviamente a gente sabe que ele pode não ter recebido na pessoa jurídica, mas alguém ligado ao instituto ter recebido na física esse recurso. Essa é uma medida básica para ser feita. Essa CPI das institutos de pesquisa é muito bem-vinda, porque vai escrutinar todo esse trabalho que foi feito. Por outro lado,
a gente também não pode criar uma espécie de controle, censura. Então, o que precisa fazer? Criar uma espécie de medida, de régua, em que, inclusive, foi discutido aqui no Jornal da Manhã ontem. Você ter lá institutos que são classificados com alta credibilidade, média credibilidade e pouca credibilidade. Como é que você faz isso? Você pega o histórico do Instituto nas últimas 3, 4, 5 eleições. Se faz 5 eleições que ele vem errando, você rotula, você coloca lá uma classificação. Como é classificação de risco de empresa financeira ou como é classificação também de equipamentos eletroeletrônicos, por exemplo, no que diz respeito ao consumo de energia elétrica. Você coloca lá, Instituto tal, baixa credibilidade. Instituto tal, média credibilidade. Instituto tal, alta credibilidade. Você começa a atribuir uma nota com base na retrospectiva de acertos e erros daquele instituto. Aí, quando sair a pesquisa, já vai vir Instituto X, alta credibilidade. Todo mundo presta atenção. A Instituto Y, baixa credibilidade. Você nem lê a pesquisa, né? Agora, aqueles que se comprovarem a má-fé, é difícil de comprovar isso, mas aqueles que se comprovarem a má-fé ou interesses econômicos escusos, esses têm que ser punidos, porque chega a ser um estelionato, né? Um instituto dizer que está fazendo uma pesquisa isenta e, no fundo, você descobre que ele está sendo remunerado ou alinhado politicamente com um determinado grupo. Ô Mota, qual o limite dentro disso que o Salles fala em relação à censura e melhoria do trabalho dos institutos de pesquisa? Olha, eu sou contra qualquer tipo de censura, inclusive sou contra a regulamentação. Eu aposto que qualquer regulamentação que for feita vai nos deixar numa situação pior do que a que a gente está hoje. O Ministério da Justiça pediu à Polícia Federal que abra uma investigação porque existem indícios de crimes cometidos pelos institutos de pesquisa. Eu não sei se houve crime, mas houve, no mínimo, incompetência grosseira. É óbvio, e isso foi dito aqui por pessoas ligadas a institutos de pesquisa, que essas pesquisas viraram um instrumento para influenciar o voto. É disso que se trata. A minha sugestão para lidar com isso é que cada vez que uma pesquisa seja informada também a nota daquele instituto, é uma nota calculada com base nos erros e acertos do passado. Então, tem instituto que vai ter nota 0, tem instituto que vai ter nota 10. O eleitor precisa saber disso. A outra informação essencial, como o Ricardo falou, são as informações sobre o passado dos donos e do grupo econômico do instituto. Então, as pessoas precisam saber, por exemplo, que o dono do Quest, Instituto de Pesquisas, que está praticamente todo dia na mídia, ele foi marqueteiro do PT em 2014 e em 2018. Isso é uma informação muito relevante. Eu acho que essa CPI é interessante, a CPI com a finalidade de levantar essas informações, trazer essas informações a público. Eu não acho que essa proposta de lei proibindo a divulgação de pesquisas nos últimos 30 dias resolve nada, acho que o efeito disso é nenhum. A ONG Ranking dos Políticos pediu ao TSE uma auditoria nos trabalhos dos institutos. Acho pouco provável também que isso ocorra, mas fica aqui a sugestão para o Ranking dos Políticos assumir essa tarefa, se tornar um instituto de avaliação dos institutos, produzir essa nota. Agora, o mais importante de tudo é que a mídia tenha uma atitude crítica em relação às pesquisas. À exceção da Jovem Pan, o resto da mídia, o famoso consórcio de mídia, ele se limita a divulgar automaticamente qualquer pesquisa que seja produzida. Isso não é possível. A mídia tem que ter uma atitude responsável em relação a essas pesquisas. Salles. Mota, eu concordo integralmente. Eu acho que essa ideia dos 30 dias de proibição de pesquisa é uma ideia, além de censura, que nós odiamos isso, ela é uma medida inócua. Da mesma forma, essa auditoria sugerida pelo Ranking, que é de amigos nossos, né, o Alexandre e o Renato, mas essa auditoria pedida, ela também não vai dar em nada. Agora, a CPI pode dar sim, porque a CPI vai desnudar, quebrando sigilos fiscais, telefônicos e bancários,
dos donos dos institutos de pesquisa, você vai descobrir quem é que está recebendo dinheiro de quem é que está falando todo dia no telefone com quem. Se você pegar os donos do Quest, do Datafolha, de toda essa turminha aí que controla esses institutos que estavam dando 15% a favor do Lula e que fizeram com isso uma tendência de votos, um efeito manada a favor do candidato Lula, isto sim, se comprovado, se que estão recebendo dinheiro fora do contrato, ou se estão se falando todo dia com os articuladores da campanha do Lula, isso sim configura crime, porque isso sim é manipulação da opinião pública utilizando de metodologia regulamentada, já regulamentada pelo TSE. O TSE, da mesma forma que ele regula a mídia, regula uma série de atividades que tem a ver com a concessão pública, ele também regula essa maneira de produzir pesquisa e divulgar pesquisa. Se a CPI conseguir comprovar que havia ali um conluio, seja por mensagens, por telefonemas, por estratégia, por tipo de pergunta que se faz ou por recursos indevidos que foram pagos, ali está configurado o crime e é o momento, sim, de se abrir essa CPI proposta pelo Marcos Duval. Rapidamente, Mota, por favor. Não, eu concordo. Eu acho que o que a gente precisa nessa CPI, Ricardo, é rapidez, né? Porque temos agora o segundo turno, 30 dias, e tudo indica que o jogo vai continuar o mesmo.